conta da gravidade desse assunto, porque foi uma tragédia que aconteceu com essa família, mas que entrou em todos os nossos lares. Todo mundo começou a olhar para dentro de casa com um olhar diferente e identificar possíveis situações que possam gerar conflitos semelhantes, né? De desentendimento dos pais com os filhos, né? De você controlar o uso do celular, o uso da internet, o acesso a alguns jogos. São muitos os questionamentos, por isso que a gente fez questão de já na segunda-feira, já no momento seguinte, falar sobre esse assunto. E a gente convidou aqui para estar conosco uma psicóloga, né, especializada no atendimento infantil para tratar sobre esses assuntos. Então vamos lá para o nosso Preciso de Ajuda? A gente está recebendo aqui a Jaqueline Rabelo. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Bom, a gente fica até assim atordoado, sem saber por onde começar. São muitos os questionamentos. Muitos. São muitas as versões que podem surgir depois desse fato. Mas eu acho que a grande pergunta que todo mundo está se fazendo em casa agora é como identificar que tem algo em desarranjo, tem algo em desacordo ali naquela relação dos pais com os filhos, sabe? A gente sabe que a criança, ela tem um comportamento, que o adolescente, ele tem outro comportamento, que a gente precisa entender que cada fase tem a sua, né, maneira de ser, marcos, né? Exato, mas gente, aonde estava o erro grave aí e que não foi percebido? Já dá pra gente poder dar um norte para quem está em casa? Então, sabemos, né, que o uso excessivo de jogos eletrônicos, né, de internet, ele tem tomado conta dos lares, né, tem tomado conta do convívio familiar, né, tem roubado as nossas crianças, os nossos jovens desse convívio familiar, da forma com que os pais lidam com suas crianças, né? E cada vez mais vemos pais que não conseguem impor limites, né, no uso da tecnologia, no uso do acesso, deixando essas crianças à mercê, né, de jogos violentos, de vídeos violentos. A gente leva isso para a rede social também, né, onde elas têm acesso, muitas delas ilimitados, né? O que acaba gerando inúmeros conflitos familiares. Eu recebo diariamente, né, pacientes em que os pais realmente não conseguem lidar, e é uma angústia, né, para os pais, independente de criança, menor, de adolescentes, de conter esse uso. Por quê? Porque durante um processo de jogo, durante uma partida, né, libera-se a dopamina, que é um neurotransmissor que libera satisfação, prazer, euforia, recompensa. Então, é muito difícil para aquele indivíduo que está naquele ambiente, sendo recompensado, tendo estímulo o tempo inteiro, o pai chegar e simplesmente tirar. Então, é preciso muita conversa, muito diálogo, para que isso seja compreendido pela criança, pelo adolescente, de que aquilo não é legal, né? Muitas vezes as crianças estão em casa, os pais estão em casa, mas estão fechados, né? As crianças dos quartos, né? Que estão ali trancadas. Olha só, eu estava analisando sobre esse caso, vê mesmo, eu estava pensando, é uma consequência, na verdade, da vida de hoje. A gente vem de 2 anos de pandemia, minha gente, com aulas remotas. Então, até aquela criança que não tinha muito interesse, né, por computador, por celular, ela foi obrigada a ter esse interesse despertado, porque ela tinha que estudar no celular, estudar no computador. E daí, para poder ter acesso a esse mundo infinito, para o bem ou para o mal da internet, é um pulo, um segundo. Então, a Jaqueline já deu uma dica, é o diálogo. Talvez faltou, ou pode faltar nas nossas casas, um pouco de conversa sobre aquilo dali que está acontecendo. Aí é onde a gente pode identificar, né? Já que o celular faz parte da nossa vida, já que o computador, a internet está
inserido no meio durante de nós. os jogos, durante as aulas, né? Muitas atividades, muitos trabalhos, então dão acesso, né, onde a criança precisa utilizar. Tem escolas utilizando muitos joguinhos, né? Kahoot é um que, então, a criança precisa muitas vezes levar o celular para a escola. E muitas crianças, nesse momento, deixam do convívio, do intervalo com outras crianças, de brincadeiras, para estar nessa dependência. Então, assim, a dependência tecnológica é muito sério. Enquanto nós, como pais, como educadores, como profissionais, não estivermos atentos à importância e dar a devida importância a isso, infelizmente, muitos casos como esses irão surgir. Meu Deus. Né? Jaqueline, só uma dúvida. O depoimento desse adolescente, ele foi muito tranquilo, muito cheio de detalhes. A reação dele foi muito forte, muito violenta. Dá pra gente dizer que uma criança, um adolescente, uma pessoa que ela vive naquele mundo por muito tempo, do jogo e tudo, dá pra chamar de vício? A gente pode dizer que uma criança ela tem a capacidade de ficar viciada em jogos eletrônicos e jogos violentos, o que é pior? Jogos violentos. Sim, é a dependência tecnológica, né? Sim. E a dependência tecnológica, ela se assemelha muito à dependência química, né? Onde a destruição não é só na vida do indivíduo, né? Da criança, do adolescente, mas na vida da sua família. Sim. Então, alguns sinais são dados, né, sobre essa dependência. Existem crianças que não conseguem parar para comer, existem pessoas que viram à noite, né, jogando, enquanto os seus pais acham que estão dormindo, estão lá jogando, né, ligam o videogame caladinho e estão lá jogando. Então, são sinais que os pais precisam estarem atentos, né? Porque assim como a dependência tecnológica, ou a dependência química, a dependência tecnológica é muito séria, né? E traz prejuízos enormes à vida de quem está vivendo aquilo, né? E os jogos, esses jogos violentos que envolvem mortes, desastres, eles não são indicados, na verdade, para nenhum tipo de idade, né? Por quê? Porque eles banalizam a violência, né? Eles fazem com que a virtualização está causando uma banalização da violência, né? Uma visão distorcida de resolução de conflitos, né? Fazendo com que eles entendam que ali dentro do jogo eles podem resolver tudo daquela forma, né? E aí no menor sinal de frustração, de desagrado, eles agem agressivamente, porque aquela vivência, né? Imagina a criança ali 24 horas, algumas ficam horas e horas não indo para a escola, alguns, né? Meu Deus. Por falta de limites impostos pelos pais. Gente, são muitas as perguntas, eu sei, cada pessoa quer, né, contar o seu caso, mas a gente está tentando trazer de uma maneira que chegue a todos vocês. E para finalizar, eu só queria que Jaqueline dissesse o seguinte: o que a gente deve fazer? Procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, se for o caso, para entrar com algum medicamento para acalmar, para tirar esse vício, que é um vício. E muito carinho, muito diálogo e muito amor. Nesse momento, a agressão, a atitude mais agressiva ou mais firme de um pai e de uma mãe pode provocar uma reação. Então, nesse momento, você precisa acolher o seu filho, acolher aquela pessoa, saber que está com um problema tamanha essa gravidade e tratar com muito diálogo, com muito carinho e a ajuda de um profissional. Porque é muito grave, né Jaqueline? É muito grave, né? E nós vemos cada dia mais a dificuldade, infelizmente, dos pais em impor esses limites, né? Em perceber, em olhar para seu filho e perceber que ele está pedindo ajuda, né? Porque muitas vezes esse isolamento que a criança apresenta, irritabilidade, dificuldade em socializar, ele está demonstrando, né? A criança fala, o jovem fala, nesse isolamento ele está dizendo que ele não está bem, que o convívio familiar não está bem. Isso. Então, assim, muitas vezes é muito mais fácil para os pais entregar um controle, entregar um videogame, entregar um celular, do que entregar a sua atenção, entregar o seu tempo. Então, o que nossas crianças, nossos jovens estão precisando, principalmente após esse período de pandemia, é esse acolhimento, é esse
convívio familiar mais forte, né? Um fortalecimento desse vínculo que, quando isso acontece, a criança se sente mais segura, se sente mais participativa no meio familiar, o que vai ocasionar um afastamento maior, uma aceitação dos limites, né? Na hora que os pais impõem de uma forma, como você bem disse, mais agressiva, eles reagem de uma forma mais agressiva e acabam agindo realmente sem pensar, né? Muitas vezes, não que tenha sido esse caso, mas a importância do acolhimento. As crianças precisam de menos tecnologia e de mais interação e de mais amor. Tá dado o recado, gente. Jaqueline Rapelo, psicóloga infantil, te agradeço demais. Obrigada. Quem quiser te encontrar, você tá nas redes sociais, né, Jaqueline? Estou no Instagram, né? Inclusive, vou falar mais sobre esse tema hoje. Então, assim, quem tiver interesse, existem outros temas que eu abordo sobre o desenvolvimento humano, o infantil, sobre parentalidade consciente. E é muito importante importante ter esse olhar e ter esse cuidado com as nossas crianças quanto ao uso e quanto ao limite necessário para que os prejuízos não sejam tão graves como esse e tantos outros. É isso. Muito obrigada, viu? E até uma próxima oportunidade, meu povo. Obrigada. Mudando agora de assunto, ontem choveu